Olá, você sabe que o Brasil está com uma previsão de super safra para este ano e Mato Grosso tem uma importante fatia nessa questão aí, principalmente na produção de soja. Hoje nós vamos conversar com o presidente da AproSoja de Mato Grosso, Endrigo Dalcin. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Vamos já falar por essa previsão dessa super safra, é um assunto que já está aí na mídia nacional, inclusive, né? Como é que vocês obtiveram esses dados? Nós saímos do ano passado de uma safra que foi uma das piores de Mato Grosso, né? E para um cenário que essa safra começou muito bem, de setembro, outubro, as chuvas retornaram a Mato Grosso, os produtores fizeram o plantio dentro de um período muito propício à produtividade. Estamos colhendo agora no mês de janeiro, devemos chegar aí a 25% da safra de Mato Grosso colhida já dentro do mês de janeiro, isso é histórico e com produtividades muito boas, né? O clima deu uma assustada esses dias com essa chuva intensa aí, né? Quase todo dia, atrapalhando um pouquinho a colheita, mas deu uns períodos de sol e o produtor conseguiu tirar. Nós temos uma previsão muito boa de safra para o Mato Grosso, né? Estamos estimando aí em torno de 30 milhões e meio de toneladas de produção de soja aqui em Mato Grosso, né? Dos 103 milhões que o Brasil, 103,5 que o Brasil está prevendo, 30 milhões e meio vai sair aqui das terras de Mato Grosso. Uhum. Bom, vocês estão também se preparando aí, até vamos já trazer para um assunto bastante factual, você acabou de chegar da Europa, né? Vocês estão com esse contato, a Europa ela está vendo a soja de Mato Grosso, né? A produção daqui como sustentável. Como é que é essa história? Conta um pouco para a gente. Essa história começou há 6 anos atrás com a iniciativa dos produtores de Mato Grosso em criar um programa chamado Programa Soja Plus, que é um programa de melhorias contínuas que os produtores fazem dentro das propriedades, que é de adequação às legislações trabalhistas, adequações às legislações ambientais, a questão fundiária da propriedade está toda organizada. Nós temos como parceiros o Senar Mato Grosso, que faz esse treinamento com os nossos produtores e gerentes de fazenda, que são quem vai aplicar efetivamente essa legislação no campo e fazer essas adequações nas propriedades. Esse programa vem crescendo ao longo do tempo. Hoje nós estamos com 1.084 produtores já atendidos. Nós temos um horizonte de 5.000 produtores de soja em Mato Grosso. Temos ainda muito que crescer, mas essa área já tem quase 2 milhões de hectares atendidos com o programa Soja Plus. No ano passado nós fomos reconhecidos pelo maior comprador mundial de soja, a China. A Associação Chinesa dos Compradores de Soja reconheceram o programa Soja Plus e a produção em Mato Grosso como uma produção sustentável e com boas práticas de produção. E esse ano, depois de muita negociação, muitas conversas, a Federação Europeia de Ração e a Federação Europeia de Óleo reconheceram a produção de Mato Grosso também, o nosso programa Soja Plus, como um programa de boas práticas de produção aqui dentro do estado. Então isso coroa realmente a produção de soja em Mato Grosso, abre caminho, abre portas para essa produção, e é o passaporte agora para a nossa soja na comunidade europeia, com certeza. Então a gente voltou de lá, assinamos no dia 19 esse memorando lá de entendimento, onde a gente vai fazer agora, vamos acelerar o nosso programa aqui dentro. Está vindo recursos da Noruega para nós acelerarmos e aumentarmos o número de participantes no programa Soja Plus, e isso nos coroa realmente a associação que está no caminho certo. É o que o produtor tem feito em Mato Grosso, se adequado. Nós temos a legislação trabalhista mais rígida do mundo, a legislação ambiental mais rígida do mundo, e se adequar no meio de um monte de regras e normas não é fácil. Então a gente tem treinado, levado informação ao produtor, juntamente com o Senar. A Biov é a nossa parceira a nível nacional. A Biov representa todas as trades compradoras de soja do país, né? Esse programa ela levou para 3 estados, Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso do Sul. Então a Biov toca os projetos Soja Plus já nesses 3 estados, copiando de Mato Grosso. Nós teremos uma comitiva do Paraná semana que vem, conhecendo o nosso programa aqui de Mato Grosso. As cooperativas do Paraná querem fazer o programa Soja Plus no Paraná também. Então, uma iniciativa de Mato Grosso já está virando reconhecida a nível nacional e agora internacional, com os 2 maiores compradores de soja do mundo. Quem são os compradores de soja de Mato Grosso? Basicamente, dos 15 milhões de toneladas que nós exportamos direto de soja de Mato Grosso, 10 milhões vão para a China. Então a China ela tem a maior fatia, a Europa tem a segunda maior fatia, os países da comunidade europeia
são os nossos maiores compradores. Já na questão do milho é um pouco diferente, é mais pulverizado a nossa demanda. Nós temos o Irã como grande comprador, Vietnã, Taiwan. Então tem outros países, mas a soja nós temos ainda um foco muito grande com a China. A China é o grande player aí, comprador de soja de Mato Grosso. Bom, a gente sabe que a ProSoja ela reúne aí mais de 5 mil agricultores no estado, né? Como é que é esse trabalho de preparação desses agricultores para poder justamente ter na sua propriedade todos os procedimentos corretos, todo o treinamento para conseguir exportar esses grãos? Nós temos desde o início, nossos produtores de Mato Grosso têm tido uma cobrança muito grande quanto à legalidade das práticas produzidas, né? E o produtor tem se profissionalizado, tem se tornado um empresário rural de grande sucesso. Vistas os números de Mato Grosso, são sempre ressaltados a nível nacional. A associação tem o papel de treinar e de informar e de levar as informações ao produtor a campo, né? Então hoje nós temos programas de treinamento chamado Academia de Liderança, onde a gente treina nossos produtores que vão virar futuros líderes no campo, né? Hoje nós temos nos 30 núcleos, cidades polos de Mato Grosso, onde nós temos estruturas da ProSoja, 155 delegados que são representantes nossos da associação lá no interior. Esse pessoal todo recebe informações diárias, informações de treinamento, participam de cursos, vêm para as reuniões das comissões, que é onde é tratado os assuntos dentro da ProSoja, são nas comissões temáticas, né, de defesa, de logística, de gestão da produção e comunicação. Nós temos uma comissão forte de comunicação. Isso tudo faz com que o produtor esteja sempre antenado com os assuntos da cadeia da soja, não só mato-grossense, mas nacional e internacional. Bom, a gente viu aí uma divulgação de vocês da Caixa Econômica, ampliando aí as suas linhas de crédito para novos custeios. Como é que vai ficar essa situação esse ano? Os produtores que querem começar aí um novo custeio, eles têm que passar pela ProSoja, vocês orientam, pode ir direto na Caixa, como é que Nós temos funciona? a Comissão de Política Agrícola que tem todas as regras e tem ficado em contato muito afinado, não só com a Caixa Econômica, mas com o Banco do Brasil, com o Sicredi, com os outros agentes financiadores da safra como um todo. Mas assim, o Plano Safra, o pré-custeio está lançado, o Michel Temer lançou isso em Ribeirão Preto, a Caixa se antecipou e já lançou a opção de pré-custeio. Nós tivemos um problema no ano passado muito grave com a questão de crédito. As exigências por causa da crise econômica, por causa da situação de quebra de safra que Mato Grosso teve mais em algumas regiões e menos, isso fez com que os bancos se retraíssem um pouco e fossem mais exigentes na liberação de crédito. Nós estamos voltando a conversa novamente com esses agentes financeiros para que esse ano a gente possa flexibilizar um pouco isso, vistas que a safra está vindo muito bem, vistas que os preços estão remuneradores até então, a gente está aí com questão do câmbio voltando um pouquinho, as cotações de Chicago voltaram e na última semana, devido às notícias da Argentina, retornaram a subir. Então assim, o produtor ainda tem aproveitado, 50% da nossa soja de Mato Grosso está vendida. Então a questão de se antecipar na compra de insumos, isso é de praxe em Mato Grosso. Então o pré-custeio vem realmente com uma ferramenta muito importante de antecipação de compra de insumos, que daí você já aproveita o caminhão que está levando a soja, ele pode trazer o insumo com um custo melhor de transporte. Bom, nós temos aí então duas realidades divergentes, né? O ano passado, um período de muita dificuldade, de quebra, esse ano com uma expectativa muito boa. Para você, para a ProSoja, o que isso pode representar na economia de Mato Grosso e do Brasil? A gente viu no ano passado o quanto foi difícil em Mato Grosso toda a situação da dificuldade econômica, né? A economia parou em Mato Grosso, os municípios que vivem do agro, dependem do agro, o Estado respira isso. Né, nós temos como ponto principal a agropecuária. Uma crise de safra realmente transformou numa crise econômica muito séria. Esse ano a gente vê que o ânimo voltou, né, vamos ter transporte, vamos ter mais vendas de combustíveis, vamos ter mais movimentação nos comércios, isso tudo decorrente de uma boa safra. O governador já falou isso, eu assisti uma entrevista dele falando realmente que ele acredita que retome o crescimento em Mato Grosso, retomamos a
ao crescimento econômico, porque realmente a safra é importante para Mato Grosso, movimenta a economia de forma direta, indireta, induzida. Nós temos várias formas em que o setor irriga as diversas fases da economia. Isso é bem claro para nós. A gente tem feito estudos. Ano passado nós contratamos a consultoria do Paulo Rabelo de Castro, que fez um estudo amplo e sobre todo o complexo do agro em Mato Grosso, mostrando a evolução desde de 1996 com a Lei Candir, quanto cresceu no emprego, quanto que é o valor dos empregos em Mato Grosso referentes ao agro, comparando com o comércio. Isso tudo são números muito positivos que mostram realmente que nós estamos no caminho certo. O Estado precisa crescer mais, nós temos área disponível, área aberta, área sem desmatamento. A gente pode ampliar as áreas em áreas de pecuária que estão degradadas. Isso é uma vantagem competitiva. Nós fizemos 2 safras, diferente de outros lugares do mundo que fazem somente uma safra. Mato Grosso tem essa especialidade, o nosso clima é maravilhoso, tem proporcionado uma safra boa de soja, uma safra boa de milho, de algodão. Então isso tudo realmente motiva a gente a continuar a incentivar e acreditar que Mato Grosso vai crescer muito mais. Como é que você avalia a questão da carga tributária no setor, né? Porque a gente sabe aí que Mato Grosso iniciou o ano passado uma discussão para a reforma tributária, algumas pessoas defendendo o aumento aí da taxação, de impostos no setor do agronegócio. Como é que o setor ele avalia o que está, o que é praticado atualmente, o que se leva aí em debate? A gente tem que deixar bem claro o seguinte, que o Mato Grosso é um dos estados que tem uma malha tributária muito obscura. Para quem é investidor e empresário, é muito ruim investir em Mato Grosso. A gente precisa de uma simplificação. A reforma tributária vem para trazer essa simplificação de processos e procedimentos. A questão da carga tributária, nós temos uma carga tributária já pesada, não só em Mato Grosso, mas a nível de Brasil. Custo Brasil, para nós produzirmos soja hoje em Mato Grosso, é o custo mais caro do país, porque nós faltamos ainda infraestrutura logística, temos uma deficiência muito grande na questão de armazenagem. Então, você trazer mais tributo para uma cadeia que já está sentindo e tem o maior custo Brasil, é muito ruim. Nós contratamos, as entidades contrataram uma consultoria para nos posicionar sobre todos os pontos da reforma. A reforma não traz aumentos de carga para o setor, realmente mantém todas as regras que já existiam para o setor. A gente precisa dar transparência nas outras cadeias produtivas de Mato Grosso, nas outros ramos de atividades em Mato Grosso. Isso tudo vai trazer mais arrecadação. A gente sabe tentar tirar um pouco essa evasão. A gente sabe que existe evasão de recursos e de tributos, né? Então tudo simplificação vai trazer aumento de carga, aumento de receita para o Estado. Bom, um assunto inevitável que a gente tem visto aí na mídia, que está sendo muito debatido e questionado, inclusive pelo setor produtivo, é quanto ao samba enredo da escola da Imperatriz Leopoldinense, que está aí trazendo uma certa crítica, né, ao agronegócio. Eles têm ali o tema do Xingu, falando, né, dos índios, enfim. A gente sabe que já houve manifestação da própria ProSoja, FAMATO, outras instituições, né, porque existem algumas alas fazendo umas críticas contundentes, né, falando do agronegócio como que está envenenando a população, enfim, o uso de agrotóxicos e tudo mais. Qual é a sua avaliação disso, e você acredita que isso pode repercutir negativamente para o setor de vocês? A gente vai repercutir sim, isso aí não precisava ter ido para esse lado, a gente com certeza ficou surpreso com isso, mas assim, nós temos todos os argumentos e pontos para contrapor qualquer dado que eles tenham mostrado, que vão mostrar no desfile. Nós somos o 6º, 7º país, para você ter uma ideia, o Japão é o primeiro em consumo de defensivos agrícolas. A Holanda, ela é líder também em 3º lugar. Nós somos o 6º ou 7º e olha a produção que nós temos. Então, a gente tem que analisar, quando a gente usa defensivo agrícola, a gente tem que ver a quantidade de defensivo por hectare, né, produzido. Então, isso tudo realmente, hoje os produtores têm todos os cuidados possíveis dentro da sua propriedade. A gente abriu as áreas aqui em Mato Grosso já há muito tempo, e isso realmente, essa questão com os índios tem que ficar bem clara.
onde a gente tem um convívio harmônico nas cidades. Essa questão, por exemplo, Canarana, Querência, que estão mais perto do Parque Nacional de Xingu, a gente convive lá com os índios de forma mais harmônica, não mostrando muito a realidade do que vai se mostrar lá no desfile. É inevitável que exista interesses obscuros por trás de um desfile desse, né? Então a gente resolveu se posicionar contra realmente, né? Não é a realidade que acontece aqui em Mato Grosso, eles teriam que vir para cá para ver realmente a realidade, né? O carnavalesco às vezes não soube se expressar nas figuras lá, né? Nas roupas, nos vestes que eles estão demonstrando aí uma agressão, né? O uso exagerado e sem organização. E não é o que acontece no campo, a gente tem uma organização muito boa, um controle muito bom da utilização de defensivos agrícolas nas propriedades. A fiscalização é rigorosa, há punições por parte do poder público? A fiscalização é rigorosa, os produtos são muito caros, o produtor ele tem agrônomos acompanhando full time as aplicações, nós temos o monitoramento de pragas e doenças constantes nas áreas, então a utilização de defensivos agrícolas é extremamente necessária para a gente manter o potencial produtivo das lavouras, porque senão a gente não consegue produzir com sucesso, com resultados, e isso é ruim para nós, produtores, para a sociedade que vai pagar mais caro pelo alimento, e a gente tem que ter uma coerência em cima dessa produção sustentável. Vistas que nós estávamos a semana passada na Europa e a comunidade europeia, que é uma comunidade altamente exigente, reconhecendo a nossa produção e os 59 critérios que cada propriedade agora vão ser analisadas pela Europa, nós atendemos eles todos com bastante tranquilidade. Então essa questão da escola é um pontinho lá que a gente com certeza consegue contrapor sem problema nenhum. Para a gente encerrar, o que seria Mato Grosso, o que seria o Brasil sem o agronegócio? Com certeza é o que tem dado superávit na balança comercial. No ano de crise, em 2015, foi o único setor que deu superávit na balança comercial. 2016 não é diferente. A gente manteve o superávit na balança comercial. Isso tem trazido divisas para o Brasil e para Mato Grosso. Mato Grosso foi um dos últimos estados a entrar na crise econômica. Por quê? porque o agro aqui, a agropecuária tem dado resultado aqui dentro. E isso mostra realmente que o país precisa acreditar e investir mais no setor. Nós temos uma celema que é produzir alimentos. E isso o mundo inteiro espera, e agora com o Trump lá fazendo esse monte de tirar esses acordos que os Estados Unidos tinham. Os Estados Unidos é um grande produtor mundial de alimentos, né? É o maior produtor mundial juntamente com a China, e isso vai trazer mercado para o Brasil. Nós temos que se aproveitar muito isso. O ministro Blairo Maggi tem feito muito bem vendendo o Brasil lá fora na questão das carnes. Nós precisamos verticalizar a produção, isso é consciência nossa da associação. Nós precisamos trazer indústrias para cá. A indústria de etanol pura de milho está se instalando em Lucas do Rio Verde, já começa a funcionar em julho. Então, assim, nós temos já iniciativas que vão vir graças à produção que nós temos de soja e milho em abundância aqui. Então, isso tudo é consequência do tempo agora, e a industrialização vai vir em Mato Grosso, nós vamos se desenvolver mais. Esse é o nosso papel, nós trazermos realmente investimentos para cá. Ok, muito obrigada pelas suas informações, a sua presença aqui na RDTV e as boas notícias que você nos traz, né? Obrigado, é um prazer estar aqui. Bom, nós conversamos hoje com o presidente da ProSoja em Mato Grosso, Endrigo Dalcin, falando da super safra prevista para este ano. E Mato Grosso, ele tem aí um grande aporte, né? É responsável por esse crescimento depois de um ano difícil, um ano de quebras na safra. Então, é muito importante que você acompanhe, você se informe sobre essa questão que é a economia do nosso estado e reflete na economia do Brasil. Então, convido você a compartilhar essa entrevista acessando o RD News lá no RDTV ou o próprio canal do RD News no YouTube. Também no Facebook vai estar essa entrevista na íntegra para você. Muito obrigada e até a próxima.